todos. No final, o Gabriel Paz, ele vai disponibilizar um questionário também para vocês, assim, para quem se interessar, colocar umas perguntas e escrever também a resposta esperada, algo que pensou sobre o tema que o Delano vai trazer aqui hoje para gente, tá bem? Então, vou projetar aqui a tela. Eu vou desligar o meu áudio, porque hoje a rua tá barulhenta, dia de... Vou desligar o meu. Pessoal, estou muito animado para fazer isso aqui. Primeiramente, ver na câmera de vocês, né? Que é a primeira interação assim que eu tenho nesse tempo de pandemia, porque eu não apresentei nenhum trabalho assim direto no terceiro período, ao vivo. Agora no quarto também não, vai ter algum semana que vem, eu acho que de microbiologia, mas acho legal ter essa interação. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu estou aqui mais como uma forma de orientação sobre o que vai ser apresentado nesse caso clínico. Não me vem ao caso aqui achar que eu sei tudo sobre Parkinson ou sobre o tema que a gente for apresentar aqui. Então, a ideia é que a gente discuta esse tema juntos, que a gente discuta cada uma dessas possíveis hipóteses diagnósticas que a gente vai ter aqui nesse caso. Ainda mais com a presença da nossa orientadora, né, a Ana Laura, que vai poder contribuir muito com essa discussão, com a prática, né, sobre como que funciona, como que se comunica com o paciente nessa situação. Então, pode passar, Luísa, por favor. Luísa está aí? Pode passar. Não tô conseguindo, não estava conseguindo passar, vamos tentar de novo. Então, essa introdução foi o que eu mandei lá no grupo, né? Um texto pequeno, mas que tem muita informação que a gente pode pensar sobre o que pode ser essa hipótese diagnóstica, né? Então, eu vou ler isso aqui, né, para tentar pegar essas informações principais com vocês, para a gente chegar nessa hipótese diagnóstica. Então, a gente tem uma mulher de 77 anos, vamos chamá-la de Dona Maria, 77 anos, vamos para pegar mais intimidade. Ela é levada ao médico por causa de confusão crescente e dificuldade para andar nos últimos 4 meses. Então, nessa primeira frase, a gente já tem informações bem relevantes. Continuando. Sua filha está preocupada porque sua mãe parece estar andando mais devagar e tem se esquecido das coisas. Já tem uma informação que pode levar para um lado de pensamento, uma informação que pode levar para outro. Legal. Ela tem se distraído durante seus jogos semanais de bridge e seus programas de televisão habituais. Ela também teve episódios cada vez mais frequentes de incontinência urinária e agora usa fraldas diariamente. Então, perceba que foram sintomas que apareceram de uma vez, né? Ela teve perda de memória, ela tem se esquecido das coisas, ela apresentou incontinência urinária, ela está ali se distraindo durante atividades que para ela eram habituais. E ela é uma paciente que tem alguns fatores de risco para diversas doenças, né? Ela tem a hiperlipidemia e tem hipertensão. Então, por isso, ela faz uso desses medicamentos, que inclui o lisinopril, que é um inibidor da enzima de conversão da angiotensina 2, né, um IECA, e a atorvastatina, que é uma estatina que participa do metabolismo aí do controle de metabolismo lipídico na hiperlipidemia. Então, vamos começar a discussão em cima desses pontos que eu falei. Nessa primeira frase, qual informação é mais relevante? O que a gente tem que extrair aqui dessa primeira frase? Com vocês. Eu vou aqui só para orientar, velho. Não é para destrinchar tudo assim, não. Vamos lá. Pode abrir o microfone. Vou me atrever aqui. Primeiramente, boa noite, Delena, é o Pedro aqui. Ah, tá, você tá vendo. E boa noite, pessoal.
Eu acho que, como você perguntou aí a informação mais importante, eu vou me atrever a dizer que é a idade, né? Independente dos. É mais do que os sintomas e talvez mais importante do que ser uma mulher nesse caso, é importante a gente olhar para a idade. Mas tudo acaba sendo importante. Vou falar mais importante para mim seria a idade, sem dúvida. Alguém mais? Boa O que tem noite, de mais gente. importante? Boa noite. Eu, igual o Pedro, eu não vou falar o que é mais importante, não, porque é tudo importante. Mas me chama a atenção quando eu vejo dizer que a paciente foi levada ao médico. Mostra, às vezes, uma dependência, né? E os últimos 4 meses também, acho importante considerar esse tempo de evolução. Mais alguém? Então, o que eu pensei quando eu vi esse caso na primeira frase, né? Ela é uma mulher, tem 77 anos, igual o Pedro falou. Ela pode. A idade avançada é um fator de risco para diversas doenças, né? Nesse contexto de transtorno neurocognitivo maior. E ela chegando com confusão crescente. É importante, porque confusão ela pode estar relacionada a vários diagnósticos, né? E um tempo relativamente curto, de 4 meses. Ok até aqui? Eu fiquei só com uma dúvida quanto à cronologia da confusão. É, é a mesma da dificuldade para andar? Foi uma dificuldade que foi aparecendo durante esses 4 meses, entendeu? É isso, Pedro? Sim, sim. A confusão e a dificuldade foram nos Sim, 4 meses. sim. Os dois. Então, vamos para a segunda frase. Sua mãe está preocupada. Pode voltar, Luiz, na segunda frase. Então, ela está preocupada porque sua mãe ela está andando mais devagar e ela tem se esquecido das coisas. Então, o que, que seria mais relevante aqui? Ela está andando mais devagar, né? O que, que poderia ser isso? Talvez pensar aí no caso de uma doença de Parkinson, né? E ela tem se esquecido das coisas. Perda de memória. A gente pode pensar em diversos outros tipos de diagnósticos ligados a isso. Agora, esse ponto é interessante, que a gente vai refletir sobre ele depois. Ela tem se distraído durante seus jogos semanais de bridge e seus pais. O que, que a gente poderia pensar em cima disso? Alguém quer falar? Eu vou escrever novamente. Então. Eu acho que aqui a gente tem que talvez não se preocupar tanto em pensar no diagnóstico, mas nesse momento eu acho que a perda acaba sendo muito mais difusa do que focal, né? Talvez isso seja um bom começo, porque não tem nenhum sintoma assim, de um local específico, igual uma AVE de artéria cerebral anterior, tem um movimento da perna. Não tá nada desse tipo. Eu acho que direciona para uma coisa difusa, mas me atrevo a dizer. O que eu tinha pensado é o seguinte. Ô, Gabriel, você ia falar? Eu vi que você abriu o áudio aqui. Não, eu ia perguntar se esse jogo de bridge aí é com carta, que É eu jogo nunca de ouvi carta. falar. Jogo de Jogo de carta. carta, tá. Então, o que eu tinha pensado nessa frase no primeiro momento foi o seguinte. Ela teve distração. Ela não teve necessariamente um desinteresse por essa prática que ela fazia, sabe? Então, esse é um ponto relevante para a gente considerar. Continuando. Ela também teve episódios cada vez mais frequentes de incontinência urinária e agora usa fraldas diariamente. Então, aqui já está explícito, né? Incontinência urinária. Isso é um fator-chave, né, para a gente chegar nessa hipótese diagnóstica. E como eu falei no final, né, ela tem hiperlipidemia, hipertensão e seus medicamentos incluem lisinopril e atorvastatina. Deu para todo mundo pegar assim uma visão geral do que é essas informações principais? Tranquilo? Pode passar, Luísa, por favor. E aqui foi aquilo que eu listei, né? Então, a gente tem idade avançada, uma paciente de 77 anos, que vem apresentando confusão crescente, está com dificuldade para andar, com perda de memória,
ela apresenta distração, apresenta incontinência urinária e apresenta fator de riscos para diversas doenças. Essa é a informação que a gente pega dessa introdução. Pode passar, Luiz. Agora é a parte que a gente não tinha lá no texto que eu mandei para vocês, né? Que é o exame físico. Eu vou dar um tempo para vocês de 2 minutos para refletir sobre esse exame físico, para vocês pensarem o que tem nesse exame físico que comprova o que a gente acabou de discutir e o que eventualmente acrescenta a essa discussão, a dimensão. Beleza. O que a gente tem de mais importante nessa informação do exame clínico? O que vocês, vendo assim no primeiro momento, pensaram? Oi, tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Boa noite. Boa noite. Então, vendo essa parte do caso clínico, eu achei interessante o fato de que os estudos laboratoriais estão dentro dos limites normais, porque a gente já pode descartar uma causa reversível. É provavelmente uma causa irreversível, né? Tem um cachorro latindo aqui, não tá atrapalhando não, né? Tá. Você tinha falado o quê? Irreversível? É. A gente pode descartar as causas reversíveis. É provavelmente algo irreversível, não? Pode ser, relacionado ao exame laboratorial, né? Que, por exemplo, uma alteração, por exemplo, de vitamina B1, em alguns casos pode ser irreversível, né? Mas não necessariamente totalmente irreversível. Mas é uma boa hipótese, gostei da sua sugestão. Sim, obrigada. Mas o que tem de relevante aqui? Boa noite, tudo bem? Pode falar, Pedro, pode falar, pô. Só perguntar, vai ter mais algum dado de exame físico depois ou isso é tudo? Do exame físico, essas informações. Tá, beleza. Pode ver, né? Não, só no exame físico em geral, parece, ela é pré-hipertensa, né, dá pra ver, ela é bem limítrofe, inclusive, ela não tá no primeiro estágio de hipertensão ainda, e também que, aparentemente, pelo Mini-Mental, né, dá pra ver que ela se esquece, é bem recorrente das palavras, né, tanto que ela não lembra logo que ela é perguntada da primeira vez, e após 3 minutos ela lembra só de uma. Então, de certa forma, já é uma alteração importante nessa parcela da memória, assim, entendeu? Acho que a parte que fala que anda a passos curtos também é muito importante. Tem mais alguma coisa? Temperatura, talvez? Sensibilidade? Força muscular? Eu acho que essa parte de força muscular e sensibilidade confirma o que o Pedro falou mais cedo, de não ser um sintoma focal. Sim. E a temperatura? Está normal? Está elevada? Isso é um ponto importante. Aí eu acho que a gente volta pro ponto da paciente ser idosa, né? Eu acho Sim, que ela... naturalmente. Mas se fosse, por exemplo, um 39 graus Celsius, já seria um fator mais importante, né? Então, ela está na faixa de normalidade, para a idade dela, né? Um conceito assim que me veio na cabeça, que me lembrou assim com esse caso, seria diferenciar a demência de um transtorno cognitivo leve, né?
Sim. Porque aparentemente ela está conseguindo manter as suas funções normais, né? Então, eu acredito que isso é importante assim, nesse momento já, para diferenciar, sabe, um do outro. Informação importante. Porque o transtorno neurocognitivo maior, né, como você falou, ele afeta a forma como a pessoa faz as suas atividades diárias, como no caso de pagar conta. Nesse caso, o texto não fala muito sobre isso, mas aparentemente leva a pensar que é um caso leve. Observação boa, importante também. Sim, sim. Tem mais alguma coisa? Ô, Deleno, ela tá confusa quanto ao tempo? Que fala só pessoa e lugar? Aqui fala que ela está confusa em relação à pessoa, É orientada, perdão. ela sabe quem ela é e ela sabe onde ela está. Então, provavelmente, ela não tem uma orientação temporal muito boa. Eu acho que só algumas outras coisas que eu perguntaria ainda durante a anamnese, né, antes do exame físico, seria em relação a duas coisas, para afastar outras causas do que para confirmar uma primeira hipótese. Mas seria em relação a alucinações e a desinibição. Importante. Permitiria que a gente afastasse determinadas causas e também que, dentro do que a gente pode estar pensando, estratificasse uma gravidade, dependendo. Nas informações que a gente tem do caso escrito, né, são essas. Mas eu gostei dessa observação, Pedro, da gente pensar além, né, do que a gente faria lá na prática diante desse paciente. De complemento que eu pensei também seria sobre o uso, né, de álcool. A gente faz no questionamento geral, né, para saber se ela tem algum problema, porque o álcool, né, ele gera lá a encefalopatia de Wernicke. Então, interessante a gente ter essas perguntas para enxergar melhor o caso, né? Eu acho que é importante perguntar também se ela tem cefaleia e vômito, porque pode ter hidrocefalia e aí ter aumento da pressão intracraniana, né? Que vai cursar com cefaleia, vômito e todas aquelas outras características. Tem o exame oftalmoscópico, né, para ver papiledema, informação importante também. Também de paciente idoso, né? A hidrocefalia de pressão normal, que é bem comum. Tem mais alguma coisa para complementar? Alguém pensou aí? Então, pode passar, Luiz. Então, né, a gente acabou de discutir o exame físico, essas informações da paciente. Então, vamos dar mais um tempinho de 2 minutos para a gente chegar nessa hipótese diagnóstica. Então, diante dessas informações do exame físico e essas informações da paciente, quando ela chegou no consultório, qual é essa melhor hipótese diagnóstica? Inclusive aqui no chat já colocaram, né, acometimento frontotemporal. Será que é? Será que não é? Vamos lá. Pode falar uma coisa que... Pode falar, à vontade. O que me chamou a atenção foi uma tríade, né, que eu pensei, que eu lembro quando eu estava estudando, eu via bastante que era do 3M, que era maluco, molhado e com marcha alterada. 3 Ws. É, Em inglês, né? isso que acho que é de hidrocefalia, de pressão normal. Isso foi assim, quando eu li, me chamou a atenção. Alguém mais pensou nisso também? Pensou, Pedro? Eu acho que aí na história, né, relativa a isso, a gente poderia perguntar também para a paciente em relação à queda. Novamente, paciente idosa, hidrocefalia de pressão normal, pensando nessa hipótese, investigar trauma pode ser interessante. Então, a gente tem a ideia de trauma, a gente tem a ideia de acometimento frontotemporal, hidrocefalia de pressão normal. O que mais? Alguém pensou em alguma outra hipótese? Deliana, pensei em alguma demência de etiologia vascular também. Esse é importante. Esse ponto que eu vou querer ressaltar depois sobre ele. É bem relevante, né? Porque ela é uma paciente que tem hipertensão. Hipertensão é o principal fator de risco para isso, né?
Sim, e a gente está vendo um quadro mais difuso também, né? Então, eu acho que é bem relevante pensar nessa hipótese. Tem mais alguma coisa? Alzheimer, Parkinson. O Alzheimer eu acho que sempre fica no bolso, né? Não, é quando você não tiver mais para onde correr. Né? Então, diante disso, né, a gente gostei dessa forma de pensar diante das informações do caso, né? Então, diante dessas informações, a gente tem um transtorno, né, de demência, que é um transtorno neurocognitivo maior, e nesse caso é a hidrocefalia de pressão normal, por causa dessa tríade, né, que a Isabela falou, que é a incontinência urinária, sinais de demência, e qual que é o outro? Mais um. Marcha A alterada. marcha alterada. Muito bem. Então, é um caso interessante, né? Justamente por isso que a gente acabou de fazer aqui, de direcionar isso para esses possíveis diagnósticos do transtorno neurocognitivo maior. Né? Porque o transtorno de neurocognitivo maior, ele tem diversas causas, né? Pode ser uma causa neurodegenerativa, né, como no caso do Alzheimer, no caso do Parkinson, a demência por corpúsculos de Lewy, né? Então, além dessa causa neurodegenerativa, a gente pode ter outras causas também, como a doença cerebrovascular, muitas vezes relacionada aí com a hipertensão, né? Choque, talvez, um choque circulatório que gerou essa hipóxia, diminuição de fluxo para o cérebro, gerou isquemia, comprometimento de alguma determinada área. A hidrocefalia de pressão normal, que é o caso clínico, a gente vai detalhar mais algum ponto aqui e tirar essa dúvida, né, se alguém ainda não conseguiu enxergar esse ponto. Tumor também pode gerar demência. A doença de Wilson, né, que é aquela doença que começa lá no fígado e vem afetando o sistema nervoso, né, com aquele depósito de cobre, a gente consegue ver lá no exame oftalmoscópico, a gente consegue ver isso muito bem. Hipovitaminose, que a gente tinha comentado aqui agora há pouco, né, da vitamina B1. A gente tem infecção também, como o caso, por exemplo, de infecção por prion, a gente vai ver isso daqui a pouco. A gente vai entender também, né, o que é prion. E outro tipo de infecção que está relacionado com a demência é a neurosífilis, né? A neurosífilis começa lá fora do sistema nervoso central, né, e começa a progredir. E o que é característico da neurosífilis, né, nesse contexto de demência, para diferenciar desse caso, seria aquela mancha tanulante, né? Aquela mancha de soldado, por causa de comprometimento de fascículo posterior, especialmente do fascículo grácil, né? Que é aquele que comanda a parte inferior do tronco e o membro inferior. Ficou alguma dúvida até aqui sobre o que é demência? Sobre o que foi esse caso, sobre hidrocefalia, de pressão normal? Ficou alguma dúvida diante disso? Você pode passar, Luísa, por favor. Tá tranquilo? Tá. E quais seriam os sinais clínicos da demência, do transtorno neurocognitivo maior? Como a gente tinha falado, né? A gente vai ter prejuízo de memória, o paciente tem dificuldade de se lembrar daquilo que foi falado para ele, de alguma tarefa que ele precisa fazer, né? Como, por exemplo, pagar a conta, o exemplo que a gente tinha dado. A gente vai ter esses prejuízos cognitivos, né? Como a afasia, a gente pode ter a afasia motora, que é a afasia de Broca, a afasia de Wernicke, a afasia anômica, o paciente tem aquela incapacidade de nomear objetos, a despeito aí de uma preservação da capacidade de falar, da capacidade de entender, de repetir. A gente tem esse comprometimento da capacidade intelectual, né? Da capacidade de se autocontrolar, que a gente vai ver daqui a pouco, nesse acometimento frontotemporal, isso é bem característico. Essa alteração de consciência do paciente diante da situação que ele está.
onde que eu estou aqui agora? Eventualmente, né, quem eu sou, né, porque essa consciência de si mesmo, ela se preserva por mais tempo. Apatia, o paciente não consegue mais manter ali um estado de calma, ele fica irritado, agitado. Então, isso é bem característico da demência. Gerando, né, nesse caso, mudança de personalidade, mudanças sérias, né, que a gente vai ver daqui a pouco na demência frontotemporal, alterações de humor e alterações de comportamento. Pode passar, Luísa, por favor. E sobre diagnóstico, né? Como que a gente pode diferenciar a demência de outros comprometimentos? Então, primeiramente, a gente tem, né, uma análise geral. Inclusive, agora eu gostaria de saber mais aí sobre o pessoal da diretoria, vocês que tiveram esse contato prático ali, né, com esses pacientes, da nossa orientadora também, né? Que é como que o paciente chega ali, né? Como que está o histórico dele de mudança cognitiva? Será que há quanto tempo que ele está se esquecendo das coisas? Há quanto tempo que ele está com essa dificuldade de se lembrar das suas tarefas normais? Histórico de uso de drogas, talvez alguns medicamentos, podem afetar a capacidade aí do paciente de ter esses sintomas que eu acabei de falar, né? E diferenciaria da demência. E para depressão, né, avaliar isso, muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco também, né, da pseudodemência, que tem essa relação direta com a depressão. E o exame físico e neurológico, próximo daquilo que a gente discutiu ali agora há pouco. Então, sobre essa parte geral, eu gostaria agora que o pessoal da Liga que teve esse contato mais prático e com a orientadora, como que é esse contato inicial com o paciente portador de demência? Como que funciona? Quem quer falar? O pessoal da Liga quer falar? Ana, eu lembro de ter assistido a uma conversa na enfermaria sobre uma paciente que chegou lá com demência. Eu lembro que era uma menina bem jovem, acho que 19 anos. Ela começou a ter um quadro de esquecimento e de desinibição. Ela, tipo assim, começou a querer ir para a casa da avó dela, que já tinha falecido. Começou a parar de reconhecer as pessoas, reconhecer o namorado, reconhecer os pais. E veio com essa desinibição também. Eu acho que com a hiperoralidade, né, tipo, colocando as coisas na boca, querendo tirar a roupa na frente de todo mundo. Aí foi uma evolução muito rápida. E eu lembro que foi um caso difícil de descobrir a etiologia. Parecia uma doença priônica, né? Só que eu não descobri, se descobriram depois, porque eu assisti 2 vezes a discussão do caso, só que ficou muito tempo na H1, né, Ana? Acho que você deve... eu acho que você está falando, eu esqueci o nome dela, mas o dela foi uma... É Laila. Foi uma... Nossa senhora, me fugiu agora. Menina, me deu um branco aqui agora. Não é encefalite, não, é uma... É tipo uma encefalite, mas... Gente do céu, que horror. Eu vou conversando aqui, depois eu vou tentar lembrar. Mas o caso dela foi realmente, inclusive a gente teve que mandar amostra para poder tentar um diagnóstico daqueles quadros, assim, que normalmente o paciente jovem, quando começa com quadro demencial, a gente nunca vai pensar nas mesmas coisas que a gente pensa no paciente idoso. Então, demência, né, ou alteração cognitiva e comportamental em paciente jovem, a gente vai para um outro espectro de possibilidades, tá? E assim, normalmente, o que acontece? A gente faz um raciocínio
que a gente chama assim, a gente fala que é o nosso raciocínio neurológico, né? E esse raciocínio neurológico a gente usa para qualquer doença neurológica, né? E a gente primeiro faz o diagnóstico sindrômico, então a gente faz uma lista de todos os sinais e sintomas que o paciente apresenta, e aí, baseado naqueles sinais e sintomas, a gente vai tentar topografar a lesão, e aí a gente faz o nosso diagnóstico anatômico, e daí a gente vai fazer a pergunta o que será que essa paciente tem, qual será o diagnóstico etiológico, mas a gente sempre segue essa sequência de raciocínio, porque na hora que você faz o diagnóstico sindrômico e topografa, você quase que já tem o diagnóstico, né, você já afunila bem as possibilidades. E aí é importante a gente conhecer as grandes síndromes neurológicas, né, porque quando a gente conhece as grandes síndromes, o diagnóstico ele já vem quase que formado. A Luísa tinha me passado esse caso, né, essa vinheta, ela me passou só a vinheta, na hora que ela me passou a vinheta, eu comecei a ler, e aí, dificuldade de marcha cognitiva, ao mesmo tempo, né, podia até ser uma demência de Lewy e tudo mais, só que com uma evolução de 4 meses e com uma tríade tão clara, né, alteração de marcha, alteração cognitiva, e eu fiz umas anotações aqui para não esquecer de passar nada para vocês, gente, e o declínio cognitivo, isso é um quadro, assim, é muito clássica essa síndrome de HPN, né, de hidrocefalia de pressão normal. Então, a gente quase que imediatamente pensa nisso, né, mas a gente pensa nisso exatamente porque a gente já tem todo esse raciocínio, né, então, para quem está começando, é muito importante fazer o exercício de toda vez que tiver uma vinheta clínica de algum paciente, tentar fazer esse raciocínio de fazer o sindrômico, então vocês fazem uma listagem de tudo que tem de positivo no quadro, tenta agrupar isso, né, tenta topografar isso, onde será que pode estar acontecendo essa lesão, né, para daí a gente chegar no etiológico. Essa paciente tem uma questão que também é muito importante nas demências, que é a evolução. Então, assim, foi suspeitado de algumas, foi citada aqui algumas hipóteses, né, como, por exemplo, doença de Wilson, que é muito mais comum em paciente mais jovem, foi falado da hipertensão intracraniana. Normalmente o idoso, ele tem já uma redução do encéfalo, então, assim, para ter uma hipertensão intracraniana, realmente teria que ser alguma outra situação mais, assim, aguda. Vascular, normalmente, ela tinha fatores de risco, né, mas, assim, normalmente tem aquele quadro de ter algum evento, né, isquêmico, né, de descer degraus, né, faz um evento isquêmico, tem uma sintomatologia com sinal focal e tudo mais. A gente sabe que nem todas as demências vasculares são assim, né, a gente tem aquelas que também são de início insidioso, que pode até simular um quadro demencial como Alzheimer, mas que normalmente também tem uma evolução um pouco mais lenta. 4 meses é muito pouco tempo para a gente evoluir com um quadro demencial do tipo demência de Alzheimer, tá? Então, assim, toda vez que eu dou aula, que eu falo palestra, eu sempre falo assim, gente, as pessoas, o idoso, ele não dorme bem e acorda no outro dia com a doença de Alzheimer, ele não acorda demente. Se isso acontece, a gente tem que pensar em alguma coisa diferente, tá? Assim, essa alteração de marcha, né, que é uma apraxia de marcha, né, normalmente a força muscular está preservada, né, o problema não é a força, né, é a coordenação ali da marcha. E aí a imagem também é muito importante, né, porque a imagem reforça esse diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, descarta quadros vasculares, tumores e outras coisas, né? E aí, só para fechar, quando a gente tem um paciente que vem com queixa cognitiva,
ou alteração comportamental, a gente sempre faz um protocolo. Esse protocolo, ele inclui uma triagem cognitiva, tá? E aí pode ser um mini-mental, pode ser um MOCA, tá? Se o paciente tiver maior escolaridade. A gente faz um questionário com os familiares acompanhantes, tá? Normalmente a gente usa o Pfeffer, mas existem outras escalas, e pode ser uma entrevista simplesmente para ver como que está a funcionalidade, porque a gente só dá diagnóstico de demência se tiver comprometimento da funcionalidade, da autonomia. A gente faz um exame neurológico completo, exatamente para a gente descartar ou até identificar, né, por exemplo, paralisia supranuclear, às vezes você tem alteração do olhar conjugado, então tem algumas coisas que às vezes por um simples alteração do exame você já consegue pensar naquela hipótese, e a gente faz um exame de laboratório, então a gente faz dosagens de vitaminas, B12, ácido fólico, faz dosagem de hormônios da tireoide, vê se não está com anemia, se não tem alteração hepática, renal, que às vezes podia ser uma encefalopatia, né? Tem alguns quadros de encefalopatia hepática crônica que às vezes podem dar esses quadros, tá? Então a gente sempre faz esse screening e uma imagem, que de preferência uma ressonância, mas se não tiver, a tomografia já ajuda bastante, ok? Acho que era isso. Eu não deixei de falar nada aqui que eu anotei, não. Gostei muito da sua fala, Ana. Você basicamente deu o contexto geral aqui para a gente falar sobre as outras formas de demência relacionadas com o caso, né? Como o caso da demência por corpúsculos de Levy. Então agora vai ficar muito mais fácil entender isso, né? Obrigada. Quer alguma coisa? Falar sobre isso? Ô, Daleno, tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, não sei se vai falar ainda ou se a Ana Laura pode falar também, mas se teria alguma caracterização, né, de como que essa evolução que ela acabou de mencionar aí, né, que tem determinado tipo de etiologia, tem uma caracterização, né? Se no caso da hidrocefalia de pressão normal, teria alguma coisa que a gente pode identificar, né? Como, por exemplo, dessa questão da evolução em degraus que ela comentou, assim, né? Ficaria mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Bom, não, pode falar, Ana. Eu fiquei com Pode falar. Também. Pode falar. Você quer falar? Não tem problema. Não, o que eu pensei, né? Eu tinha comentado com o Pedro agora há pouco, quando ele falou dessa parte. Eu não sei se é isso, né? Nunca vi uma paciente de verdade com hidrocefalia de pressão normal. E o sintoma, ele aparece aos poucos, né? Eu não sei se é isso. Você começa ali tendo um pouco de dificuldade de marcha, um pouco de incontinência urinária. Então, eu gostaria que a senhora explicasse melhor sobre isso. Tá. Eu já tive alguns pacientes, tá? Normalmente, o que acontece é que vem mais ou menos junto, tá? A dificuldade de marcha, a dificuldade cognitiva, e logo depois já vem a incontinência, tá? Isso normalmente é em meses, tá? Em meses. Então, se o paciente eu vou dar um exemplo de um paciente real que eu tive, tá? O sujeito era um senhor que tinha mais ou menos uns 60 e poucos anos, mas ele ainda trabalhava, ele era engenheiro, ou seja, uma pessoa com uma alta escolaridade, e aí ele começou a ter ele chegou falando que ele estava com uma instabilidade na marcha, que ele estava desequilibrando para andar, e que estava esquecendo, e que estava com dificuldade para controlar a urina, tá? Então, esse paciente, a gente fez uma imagem, a imagem veio sugestiva, porque quando você faz a imagem, o colega o radiologista, né, ele coloca essa hipótese, e aí eu encaminhei para um colega neurocirurgião, que até foi meu professor, que eu gosto muito, e aí ele pegou, achou que não teria, assim, uma indicação de fazer uma cirurgia, né, que seria a derivação,
E aí eu conversei com ele, falei, professor, olha só, pensa direitinho, porque eu acho que esse paciente, ele vai ter um benefício com a cirurgia, ele está com muita limitação, ele não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo nem sair de casa sozinho, e aí acabou que ele fez, né, o neurocirurgião fez a cirurgia, o paciente, ele recuperou totalmente, foi uma coisa muito legal, porque assim, o que acontece? A gente tem uma janela terapêutica, então se esse quadro se arrasta, tá? E isso acontece com muita frequência, o paciente, ele vai passando, vai no urologista, vai no nefro, e aquele negócio, e aí dá um diagnóstico, às vezes, de demência mesmo, mas não avaliam aquela possibilidade de ser uma hidrocefalia de pressão normal, e aí, às vezes, o paciente nessa via crucis, né, ele fica um ano e meio, 2, aí você vai fazer a cirurgia, você já não vai ter um benefício, entendeu? Ele pode até melhorar um pouco a marcha, mas às vezes fica com o déficit cognitivo, tá? E aquilo não vai reverter. Por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico precoce, pensar nessa hipótese, para poder fazer a orientação mais adequada. Normalmente, gente, como é uma situação que exige um procedimento cirúrgico, eu sempre falo o seguinte, falei assim, olha, eu não indico cirurgia porque não sou eu que opero, né? Eu indico o neurocirurgião para fazer a avaliação. Às vezes, né, como nessa situação, a gente pode até trocar a ideia, né, falar, olha, mas eu acho que realmente não tem outra hipótese, a gente podia pensar nessa situação de fazer uma derivação, a gente normalmente faz o TAP test, que é um teste que você faz uma retirada de líquor, né, você faz seriado para poder, você tira uma quantidade maior, normalmente 40 ml de líquor, e aí você faz um teste de marcha, né, você pede para o paciente para levantar, andar tantos metros, voltar, e você cronometra e faz o minimento antes de fazer a punção e depois de fazer essa retirada maior, entendeu? Então, normalmente dá uma diferença, principalmente na marcha, ele vai uma velocidade maior depois que faz a retirada, faz a punção, tá? Então, normalmente é assim. Não sei se eu fui clara. Eu consegui entender. Não, perfeito. Essa parte achei interessante também, né, de ser reversível. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Bom, a gente já tem falado. Potencialmente reversível, tá? Porque as reversíveis têm essas situações, né? Às vezes nem sempre é reversível, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Então vamos continuar, né? A gente já falou dessa parte geral e acabou introduzindo quase toda a discussão do nosso tema. Muito bom isso, né? Agora vai ficar mais fácil a gente assimilar, né? Então, ainda falando sobre o diagnóstico, né? A gente tem essa possibilidade, né, de pensar no lado do DSM-5, que é um livro feito lá pela Associação de Psiquiatria Americana, que aborda esses pontos como uma forma de diagnóstico aí para demência. Então, se a gente tiver ali alguma alteração de aprendizagem, de memória, linguagem, função executiva, atenção complexa, cognição, que não seja ali muito relacionado com o delírio, não esteja muito relacionado com a depressão, né? A gente vai falar disso daqui a pouco também, é provável que esse paciente esteja mesmo com demência. Pode passar, Luiz, por favor. E aqui, né, achei esse ponto muito interessante, estava até conversando com a Luísa sobre isso, que é o mini-exame do estado mental. Ela falou para mim que é muito feito lá no ambulatório pelos residentes, para poder identificar, né, o paciente com demência. E tem determinadas perguntas, né, que tem as suas pontuações, como orientação temporal, espacial, para chegar ali numa pontuação e tentar enxergar se esse paciente é portador aí de demência, né? Somando todos os pontos, o máximo de 30, né?
E conforme esses pontos vão decaindo, mais grave é o caso da demência, né? Então, de 20 a 24 pontos, a gente tem uma demência mais leve, tem que levar em consideração o paciente analfabeto também, né? Pega uma pontuação de 18 nesse contexto. Um paciente com demência moderada ali, de 13, 20 pontos. E se a gente tiver menos de 13 pontos, já significa uma demência mais avançada. E dentro desse contexto do mini-exame do estado mental, pode passar, Luísa, por favor. Outro muito feito é o teste do desenho do relógio. É um teste interessante, inclusive essa imagem eu consegui pegar, que avalia a capacidade ali do paciente de pensar ali em alguma coisa mais abstrata, né, dele fazer o desenho, dele se enxergar ali no espaço, de enxergar ali dentro daquela situação de hora, de pensar o que é um relógio, de como desenhar um relógio, né? E como menos a gente percebe essa forma do relógio em si, mais avançado, né, seria esse caso da demência. Como no caso do 6 ali, por exemplo, a gente nem consegue perceber muito bem, né? Foi só mais uns traços, uns 5 também. Pode passar, Luiz. Então, né, já que a gente introduziu sobre esse contexto de hidrocefalia de pressão normal, a gente pode falar o que é hidrocefalia, né? E quando a gente pensa no termo hidrocefalia, a gente pensa naquele aumento do crânio, a gente vê muito no paciente mais jovem, né? Então, o que é hidrocefalia? A hidrocefalia, ela pode ser definida aí como um aumento anormal desses compartimentos, né? Que alojam o LCR, o líquor, que é o líquido do cérebro raquidiano. Ventrículos, do espaço subaracnoide. E o que poderia gerar esse aumento, né? A gente pode pensar, pode ser um aumento de produção do líquor, pode ser um aumento de absorção, ou pode ser um bloqueio, né? Então, a hidrocefalia, ela tem essas diversas causas. Você pega, por exemplo, uma hidrocefalia não comunicante, pode estar obstruída ali, talvez, por uma síndrome congênita, como no caso da malformação de Arnold-Chiari. A gente tem esse comprometimento ali do cerebelo, que gera ali esse bloqueio, que pode pegar ali o aqueduto cerebral, pegar ali os forames de Luschka, forame de Magente. Então, introduzindo esse contexto de hidrocefalia, a gente pensa, né, de que esse aumento de pressão, a gente tem essa expansão da cavidade craniana. Inclusive, não lembro agora quem falou sobre esses pontos, né, de ter a cefaleia, de ter náusea, de ter vômito, né, e de ter o papiledema, muito característico, por causa desse aumento de pressão ali no espaço subaracnoide. E o que seria a hidrocefalia de pressão normal, né, numa definição? Ela é uma hidrocefalia comunicante, porque a gente tem ali uma dificuldade do líquor estar sendo mais absorvido. A gente tem essa dificuldade até hoje, né, de entender o que causa isso. Então, pode passar, Luísa, por favor. A hidrocefalia de pressão normal, ela é uma doença idiopática. O que é uma doença idiopática? A gente não sabe o que causa isso especificamente, né? A gente sabe que a gente pode ter algumas causas secundárias, que gera lá obstrução ou fibrose ali das vilosidades subaracnoides, né? Que é aquelas partes que drenam ali para o sistema venoso, especialmente no seio sagital superior. Então, é importante a gente entender isso, essa questão idiopática, e que ela se desenvolve nos pacientes mais idosos, né, com mais de 60 anos de idade. E como eu disse, em termos de fisiopatologia, essa absorção diminuída do LCR gera acúmulo, esse acúmulo gera dilatação, mas é uma dilatação progressiva, uma dilatação que é compensada ali aos poucos pelo tecido cerebral, e com isso a gente não tem aumento de pressão. Por isso, hidrocefalia de pressão normal. E os sinais clínicos é aquela tríade, né? A gente discutiu.
incontinência urinária, esse comprometimento aí de fibras que participam ali da inibição do músculo detrusor, lá da bexiga, né? A gente vai ter essa incontinência urinária, os sinais de demência por causa dessa expansão ali do ventrículo, a marcha atáxica, né? E eu acredito, eu não tenho certeza, se alguém quiser complementar, falar sobre isso, né? De que essa expansão do ventrículo gera ali comprometimento do cerebelo. Isso é algo que eu fiquei com dúvida. Alguém pode complementar essa parte sobre a marcha atáxica, esse aumento de pressão afeta ali, como que afeta o cerebelo, melhor dizendo? Alguém pensou nesse ponto? Eu fiquei com essa dúvida, se alguém quiser complementar. Mas eu acredito que seja ali por estar afetando o cerebelo, né? Tranquilo? Então vamos passar. Pode passar, Luiz. E aqui, né, a parte que eu queria chegar desse caso, que a Ana tinha comentado, que é o exame de imagem. A tela do meu computador está meio escura, eu não consigo ver assim, muito bem o exame, mas o que a gente percebe nessa tomografia? Um aumento do ventrículo, né, que fica bem característico. O que mais que tem nesse exame de imagem que é importante aqui? O que vocês veem e pensam? Parece aí que tem um aprofundamento maior do fluxo também, né? Parece que eles estão bem mais evidentes do que costuma ser. Tem mais algum ponto? Tacado em verde ali, ó. O que será que é aquele verde? Edema, né? Edema periventricular, porque a gente está tendo ali esse acúmulo do líquor, ele acaba extravasando uma certa parte ali para o tecido adjacente, gerando assim esse edema periventricular. Então, Achei curioso que em cima tá falando sem alargamento, né? Agora que eu vi. Mas tá? E outra coisa interessante, de que é um diagnóstico mais confirmatório para a hidrocefalia de pressão normal, é a punção lombar, né? Onde a gente vai fazer a punção lombar, não vai ter essa alteração de pressão. Isso é muito importante. E, como a Ana Laura falou, os exames de laboratório, né? Para poder tirar outras hipóteses, né? Como alguma hipovitaminose ou algum outro comprometimento, como, por exemplo, do cobre, né? Relacionado aí com a doença de Wilson. Pode passar, Luísa. Agora, esse é um ponto interessante que vai gerar mais discussão aqui, para a gente enxergar possíveis diagnósticos que não podem ser nesse contexto. E o primeiro deles é a demência por corpúsculos de Levy, né? O que seriam esses corpúsculos de Levy, né? Esse acúmulo ali da proteína alfa-sinonucleína. Ela gera esse acúmulo e ela pode se depositar em diversas áreas do cérebro. E um exemplo importante de depósito dela é na substância negra. Então, isso é interessante, né? Depósito na substância negra geraria o quê? Parkinson. Interessante isso, né? De que parkinsonismo não necessariamente está ligado à doença de Parkinson somente. Então, isso é um ponto importante. Apesar de estar escrito ali, o que vocês sabem sobre a demência de corpúsculo de Levy e por que não encaixaria nesse caso? Precisaria ter alguma queixa visual, né? Ou pelo menos na grande maioria das vezes. tem o sintoma da alucinação, né? Não é obrigatório não, mas é o marcante. Então, por que ficaria um pouco estranho pensar nessa demência, né? Porque a gente não tem sinais ali bem característicos do parkinsonismo, né? Que é o tremor de repouso e a rigidez, né? E outro ponto importante é que esse paciente não tem ali flutuações cognitivas, né? Aquele comprometimento de memória ali dela está acontecendo ali
constantemente, né? Não está tendo essa flutuação. Então, isso é importante para a gente descartar essa possibilidade. Pode passar, Luísa. E a pseudodemência. O que seria a pseudodemência, né? É uma demência que não é demência, né? Pseudodemência. E a pseudodemência, ela está mais relacionada com a depressão. Por quê? O paciente fica ali mais agitado, ele pode apresentar algum comprometimento de memória. Mas por que não poderia ser pseudodemência nesse caso? Interessante, até eu comentei anteriormente, a gente diferenciar distração e desinteresse. Então, esse é um ponto importante para a gente diferenciar pseudodemência da demência em si, né? Nesse contexto da hidrocefalia de pressão normal. Porque o paciente ele não demonstrou perda de interesse pelos jogos que ele fazia, né? Mas sim uma distração. É importante a gente pensar nesse caso. E outra coisa, que a pseudodemência, né, nesse contexto da depressão, ela não está muito relacionada com o distúrbio de marcha e incontinência, certo? Alguém quer complementar alguma coisa sobre isso? Que pensou nessa possibilidade de ser e tal? Tranquilo? Pode passar, Luísa. Agora que tinha até comentado aqui, eu vou até querer que a Cíntia abra o microfone aí para explicar esse ponto, o que ela entendeu, né, da demência frontotemporal. Você quer falar, Cíntia, por que você tinha pensado nisso naquele primeiro momento? O que te levou a pensar isso? Tinha pensado só em relação à falta de atenção, né? Que ela estava com comprometimento da atenção. E geralmente a atenção é relacionada ao lobo frontal, né? É um bom pensamento. Desse desinteresse, mudou o Mas eu comportamento. pensei foi no sentido de... deixa. Então, vamos falar um pouco sobre a demência frontotemporal, né? O que é mais característico na demência frontotemporal? Essa mudança de comportamento muito severa. O paciente ele faz coisas que não são muito socialmente aceitas, né? A gente lembra daquele caso tão famoso, eu não lembro o nome da pessoa agora. Ele foi atravessado por aquela viga de ferrovia, e gerou esse comprometimento, essa mudança de comportamento. É isso que a gente observa nesse paciente. Isso, garoto, muito bom. Nesses pacientes com demência frontotemporal. Essa mudança de personalidade é muito severa. E ela tem um mecanismo interessante, né? Que também vai estar um pouco relacionado com o mecanismo do Parkinson, que é essa questão das proteínas tau, que são proteínas que estão ali nos neurônios e, de alguma forma, elas sofrem mutações e se agregam. E essas agregações geram esse prejuízo da função neuronal, especialmente no lobo frontal e no lobo temporal. A gente vai ter esses sintomas mais característicos. E por que a gente poderia descartar a demência frontotemporal nesse caso, né? O paciente não teve essa alteração tão severa de personalidade, né? Ela até teve a distração dos seus hábitos, né? Mas não foi uma coisa muito severa de ter afetado ali muito a personalidade dela, sabe? Mas a gente poderia pensar também de que a demência frontotemporal ela não está relacionada com a normalidade de marcha. Então, esses dois pontos é importante a gente pensar, né, para descartar a demência frontotemporal. Pode passar, Luísa. E aqui a gente vai ter um exame de imagem muito interessante nesse contexto, né, da demência frontotemporal, que mostra, né, essa degeneração ali do lobo frontal. A gente vê ali na parte ali mais da frente, não consigo apontar aqui agora, a gente consegue perceber, né, essa degeneração do lobo frontal que justificaria essas alterações as alterações de personalidade.
A Luísa tinha até comentado comigo de ter alguma alteração ali nos ventrículos. Será que tem alguma coisa? Vocês conseguem enxergar assim, vendo esse exame de imagem? Se quiser falar, Luísa, que você tinha pensado lá quando a gente tinha testado o slide? Ela falou que se ela for falar, ela vai sair do slide. Além da dilatação, né? O que poderia ter? Eu não sei, a Luísa tinha pensado em algo ali no centro ali do ventrículo. Será que poderia ser alguma alteração? Eu não sei. Vocês acham que é? Ela falou alguma coisa tecido. Onde? Principalmente ali no T1, tá vendo? Eu não sei. É só pra gente complementar aqui. Eu acho que pode ser aquele negócio ali no meio, na verdade, talvez os plexos curiosos. Mas me parece meio largo também. Mas eu não sei. Pode ser. Alguém quer falar mais alguma coisa disso, do exame de imagem? No exame de imagem, a gente não consegue ver a proteína tal incluída, né, no tecido, não, né? Seria mais possível no exame histológico, né? De fazer biópsia tá. do cérebro, apesar da dificuldade que tem, né, de se fazer biópsia do cérebro, mas eventualmente poderia ser detectado na autópsia, né? Então, interessante, muito interessante esse ponto, que é bem característico. A gente vai ver, inclusive, no Alzheimer, né? Que é bem característico ter essa presença desses corpúsculos no cérebro. Só fazendo um adendo, eu perdi um pedacinho, acho que vocês mostraram a imagem, né, da hidrocefalia de pressão normal, eu não vi. Mas atualmente a gente tem usado o termo de proteinopatias, porque anteriormente a gente fazia muito diagnóstico só clínico, né? Depois a gente conseguiu, né, ter essa questão de fazer imagem, e a gente conseguiu determinar mais, assim, alterações anatômicas, lobares, e agora a gente está indo mais para essa alteração, né, mais microscópica, né, mais histológica. Então, assim, a gente divide, né, as demências em grandes grupos, né, das taupatias, das beta-amiloidopatias, da alfa-sinucleinopatias, e aí a gente vai incluindo, né, a gente sabe que a demência de Alzheimer, ela tem alterações de proteína tal e beta-amiloide, que o complexo, né, frontotemporal é mais da proteína tal, a demência de Lewy, de Parkinson, é mais da alfa-sinucleína, né, que são os corpúsculos de Lewy, por aí vai, né, então, a gente normalmente tende a usar esse tipo de divisão atualmente. Aqui só uma curiosidade que eu estava vendo aqui na imagem, vocês tiraram essa imagem da Wikimedia, né? Está ali, PIC. A demência frontotemporal, principalmente essa variante, né, comportamental, ela era conhecida como doença de PIC, demência de PIC, né? E quando eu estudei, né, a gente estudava com essa nomenclatura, isso foi caindo por terra, né, igual a questão da pseudodemência, né, pseudodemência era um termo que a gente utilizava, né, para falar da depressão no idoso, né, que dava aquela apatia, né, falta de interesse, desatenção, e que também atualmente a gente normalmente não é muito comum a gente usar, né, mas é só a título de curiosidade, e eu não sei, né, assim, como eu falei, eu perdi essa parte da imagem, mas voltando, né, à hidrocefalia de pressão normal, normalmente a gente tem, né, aquela questão da apraxia de marcha, né, que é diferente da ataxia, né, a ataxia normalmente é o comprometimento mais do cerebelo, né, e na hidrocefalia de pressão normal a gente tem uma apraxia, que é exatamente por conta dessa dilatação, né, dos ventrículos
laterais, nessas porções mais do lobo frontal, que vai levar a essa alteração, né? A gente lembra do homúnculo de Penfield, né? O membro inferior fica ali justamente na parte medial do lobo, dos lobos frontais, né? Ali na junção. Então, levando a essa apraxia de Marshall. Acho que era isso, não sei se alguém... Vou deixar, eu não estou falando, tá, gente, porque eu não quero ficar atrapalhando aqui a reunião, tá? Eu vou deixando vocês falando. O problema Joia. Laura, complementa bastante. Então, você pode passar, Luísa. Agora, né, falando sobre a deficiência de vitaminas. A gente tinha falado, né, sobre o exame de imagem do exame laboratorial. E a vitamina B12, ela é importante, né, a gente pensar, porque ela participa muito desse processo aí de mielinização, né, do sistema nervoso. Então, se você tem uma deficiência de vitamina B12, pode estar relacionado com uma absorção ruim, ou com desnutrição, ou algum aumento de demanda que vai, de alguma forma, ali gerar comprometimento causado, né, por comprometimento do fator intrínseco, né, liberado lá pelo estômago, e vai gerar diversos fatores. Mas o mais característico que a gente poderia perceber que se esse paciente tivesse, né, deficiência de vitamina B12, seria a anemia megaloblástica, né? Isso estaria presente no exame laboratorial e seria relevante nesse caso. Então, esse é o achado mais importante que diferencia essa deficiência de vitamina B12 da hidrocefalia de pressão normal. E acrescentando nesse contexto da hipovitaminose, né, a hipovitaminose de B1, que é a tiamina, que está relacionado lá com a encefalopatia de Wernicke, né, muitas vezes relacionado com o álcool. A gente tem esse abuso de álcool, essa depressão da tiamina. E a tiamina, ela participa desse metabolismo de glicose, né? Como cofator para a reação, e assim a gente vai ter esse prejuízo do cérebro de gerar energia, né? Então é importante a gente pensar nesse contexto. Não é o caso agora de se aprofundar nisso, mas só para pensar nesse caso, especialmente da confusão da paciente, né? Ela chegou confusa, então é interessante, lá no questionamento geral, a gente tem a paciente falar, né, se ela tem algum histórico de uso de abuso de álcool. Sei como é que é, velho. Também já tive esse problema assim. Agora, né, a Carol tinha falado, esse ponto eu achei interessante da questão vascular. Por quê? Por causa desses sintomas que aparecem de forma gradativa, né? Porque a gente teve ali um infarto em uma determinada área, depois teve um infarto em outra área, né? Sintomas que aparecem, sim, progressivamente. Então, isso seria interessante de se pensar, né? Porque se o paciente chega com demência vascular, e, abrindo parênteses, não vem ao caso a gente aprofundar agora em demência vascular, porque eu acredito que em próximos encontros a gente vai falar mais sobre o acidente vascular cerebral, né? A parte lá embólica, essa parte trombólica, como que funciona esse ponto. Então, a demência vascular gera esse comprometimento aí da vascularização do cérebro. E essa isquemia vai afetar áreas específicas. Então, isso é importante para a gente tentar refletir nesse caso. Mas o que poderia diferenciar, né, a demência vascular dos outros, desse caso específico, né, seria o exame de imagem, né, bem característico. A gente enxergaria, né, esses mini infartos no cérebro. E outra coisa importante foi o que eu falei, né, de que os sintomas eles aparecem um por um, né, um ponto interessante a gente pensar. Eu gostaria que vocês quisessem falar, né, um pouco sobre o que vocês sabem sobre a demência vascular, se vocês gostariam de pensar nisso, se
se é um caso, é um diagnóstico possível, né? Porque foi um dos que eu pensei primeiro. O que vocês acham? Tem alguma coisa para complementar sobre isso? Tranquilo? Pode passar, Luiz. Outra que é um dos últimos aqui para a gente finalizar, antes de a gente falar um pouco mais sobre o Alzheimer, que é a demência mais frequente, é essa doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença rara, causada por prion. Alguém sabe o que é prion? Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Eu pensava que prion era um tipo de vírus, cara. Depois, quando eu fui ler melhor sobre essa doença, eu vi que prion é proteína alterada. Nesse caso, tem proteínas que atuam ali no controle da função neuronal, que elas sofrem alteração de cadeia, uma alteração alfa para uma alteração beta. E essa alteração beta gera proteínas anormais, que causam doença. E essas proteínas anormais são chamadas de prion. E é interessante a gente pensar nessa possibilidade, né? De, apesar de ser uma doença rara, poderia acontecer, né? De que o paciente teve instabilidade de marcha e teve comprometimento de memória, que é um fator que pode acontecer nessa doença. Mas é interessante a gente lembrar que essa doença ela acontece de forma muito rápida. E ela está muitas vezes relacionada com mioclonia, que é uma coisa que a gente não percebeu nesse paciente. Além de apresentar mutismo acinético, né? Que é outra coisa que a gente não conseguiu enxergar nessa paciente. Alguém já tinha ouvido falar dessa doença? Não tinha pensado nessa hipótese de ser o caso aqui? Pode passar. Ela é rara, mas assim, lá na Neuro a gente já teve tem até uma, assim, uma coleção de casos de doença priônica, de Creutzfeldt, porque a gente, obviamente, tem o viés de seleção, né, que vão em muitos casos, mas eu já tive também um paciente com Creutzfeldt, até meio fora da faixa etária, e a gente sempre pensa, porque realmente, e principalmente aquele caso, acho que quem foi que falou? Foi a Luísa, que viu no ambulatório, da menina de 19 anos? Foi eu, Ana. Então, a gente pensou em prion, porque era uma demência que pode acontecer nessa faixa etária, né? Lembrando só que ela pode ficar latente, tá, gente? Mais de 20 anos. Então, a pessoa pode se contaminar e desenvolver uma demência só 20 anos depois, tá? Pode passar, Luiz. Bom, agora para a gente finalizar essa discussão, né? Eu deixei o Alzheimer por último justamente por isso, por ser a demência mais comum. E o que é a doença de Alzheimer? Vamos tentar falar um pouco sobre, né? O que é o Alzheimer? E depois, se vocês quiserem falar sobre o contato com o paciente com Alzheimer, como que funciona. Então, vamos só dar esse contexto inicial, né? Que a degenerativa, que ela, igual a Ana Laura falou, né? O idoso ele não dorme, no outro dia ele acorda com sinal de Alzheimer, né? É uma coisa progressiva. Ela pode acontecer de forma esporádica, né? Que é o mais comum, de ter um início mais tardio do paciente mais idoso, ou uma forma mais hereditária, mais precoce, que vai se dar aí nos pacientes mais jovens. E a gente não sabe muito bem qual que é o mecanismo relacionado com a doença de Alzheimer. A gente sabe que pode ter esse fator hereditário, né, como eu disse, mas também pode ter fator genético. Especialmente a alteração desse gene, o gene precursor da proteína amiloide, que está no cromossomo 21. Esse é um ponto que eu gostaria de acrescentar, né? Que o paciente com síndrome de Down, ele tem uma tendência maior a desenvolver Alzheimer. É importante a gente lembrar desse ponto sobre esse gene, precursor da proteína amiloide e sua localização.
Temos outros genes também, né, como o PSNE1, PSNE2, esqueci de colocar ali o número 2, que ele está relacionado ali com o controle das proteínas que participam ali desse mecanismo de transição neuronal. A gente vai falar daqui a pouco da fisiopatologia. E outros fatores, além dos fatores genéticos, né, pode incluir, por exemplo, o baixo status socioeconômico. O paciente tem ali pouco acesso à educação, né, ele não trabalha muito, atividade que exige a capacidade mental, né? Além de outros fatores, né, como idade, como a gente falou, tabagismo, obesidade, dislipidemia, sedentarismo. Então, são muitos contextos que também estão relacionados com a doença de Alzheimer. Pode passar, Luísa. E, como eu disse, né, sobre a fisiopatologia, vamos tentar enxergar essa situação um pouco. De imaginar ali, dentro do neurônio, acontecendo o processo de renovação. A gente tem ali determinadas proteínas que participam desse processo. E essas proteínas, depois de serem utilizadas, elas ficam ali inviáveis de serem utilizadas de novo, então elas precisam ser quebradas. E as principais enzimas que atuam nesse contexto são as enzimas alfa-secretase e gama-secretase. Elas vão participar ali quebrando essas proteínas que participam ali dessa reparação. Mas por algum motivo, uma outra enzima também pode participar desse processo. E essa enzima, ela é chamada de beta-secretase. Normalmente, esses resíduos formados pela quebra através da alfa-secretase e da gama-secretase, eles são solúveis, eles são facilmente elimináveis. Mas esses produtos que sofreram a ação da beta-secretase, eles não são solúveis, eles não são tirados dali facilmente. Então, eles tendem a se acumular, e forma o que a gente vai chamar de beta-amiloide, esse corpúsculo, essa placa beta-amiloide. E essa placa beta-amiloide, ela pode atuar a nível exterior, né, extracelular, ou a nível intracelular. Quando ela atua no nível extracelular, ela tende ali a atrapalhar essa comunicação entre um neurônio e outro, esse depósito, né? E na parte intracelular, é muito interessante que está relacionado com aquela proteína tau. Eu tinha citado anteriormente. A proteína tau, ela está presente ali no microtúbulo e garante ali a sustentação desse microtúbulo. Mas por algum motivo, esse beta-amiloide, ele altera essa proteína tau. Então, se eu tenho uma proteína tau alterada, a gente vai ter alteração de microtúbulo. Se a gente tem alteração de microtúbulo, o funcionamento do neurônio não vai ser muito bom, né? O neurônio morre. E um exemplo importante que acontece no Alzheimer é a degeneração do núcleo basal de Mennert, que é um neurônio colinérgico. Importante a gente saber disso, porque é aqui que vai entrar, né, o tratamento. Mesmo a doença de Alzheimer não tendo um tratamento, esses fármacos que inibem a enzima colinesterase vão ser importantes nesse caso, né, por causa dessa degeneração do núcleo basal de Mennert. E, como eu disse, né, a atrofia cerebral, porque a gente está tendo essa diminuição da quantidade de neurônio. Então, essa atrofia cerebral é visível no exame de imagem. Pode passar, Luísa. Como a gente pode ver aqui num exemplo esquemático. E, pode passar. No exame de imagem, né? A gente consegue perceber do lado esquerdo e do lado direito essa degeneração. Pode passar, Luísa. E, para finalizar, né, como que a doença de Alzheimer se relaciona com esse caso? A gente tem aqui uma lista de sintomas que
poderia estar relacionado com a doença de Alzheimer, né? Com o caso relacionado. O que vai acontecer? O que diferencia o Alzheimer da hidrocefalia de pressão normal? A gente não vai ter no Alzheimer um início tão rápido, igual aconteceu nesse caso, né? Como a incontinência urinária. É o exemplo mais importante aqui nesse contexto. Pessoal, o que eu tinha para falar, no mais é isso, não só uma descrição mais geral, né, sobre o que é a demência e de que formas ela pode se manifestar. Então, aqui entre a gente, né, o que vocês gostariam de complementar sobre isso, sobre a experiência de vocês, se tiveram na prática? Se quiserem falar, fiquem à vontade. Acho que para complementar, não. Parabenizar ele é uma apresentação muito clara e está muito relevante. Né? Vamos escrever cada dia. Alguém mais? Se quiser falar, Luísa. Bloqueei você um pouco da discussão. Assim, acho que já ficou. Fiquei muda. Eu acho que assim, foi bem completo tudo que você passou, né? Você falou sobre o caso e, para além dele, você conseguiu eliminar assim, todas as outras hipóteses diagnósticas, justificando tudo. Então, acho que foi muito bom, muito completo. Pensando assim, em ambulatório, o que a gente tem na prática, o maior contato assim, com a demência é pela, assim, que eu lembro dos ambulatórios dos casos, são pela doença de Alzheimer, pelo comprometimento cognitivo leve. Então, eu acho que também já foi bem abordado aí por você, e eu acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou interromper aqui a gravação.